Olá, esse é o meu primeiro vídeo pro YouTube. Meu nome é Gabriel e eu não espero que alguém assista isso, sinceramente, mas hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que me interessa muito. Eu sou uma pessoa apaixonada por literatura, sou jovem, estou aqui trabalhando, estudando e queria dedicar um tempo a falar sobre esse assunto que me interessa tanto e interessa algumas pessoas, né? Quando você gosta de literatura, você tem muitos assuntos sobre os quais falar. A grande pergunta é se você vai ter alguém com quem conversar sobre esses assuntos. E hoje em específico eu quero falar sobre a Odisseia. Eu achei que, como era o primeiro vídeo, eu tinha que começar com as obras fundadoras da literatura ocidental, que são a Odisseia e a Ilíada. Só que a Ilíada está muito distante da gente, porque ela é um poema de mortandade. Ela é um poema que não tem um tom épico, não tem um tom de aventura. E isso não significa que seja algo que nós não podemos compreender. Não só podemos, como devemos, porque a Ilíada é maravilhosa. Mas eu dei prioridade à Odisseia porque ela está bem mais próxima de nós. A Odisseia é a primeira história de aventura ocidental, em texto, nos conformes como a gente vai entender as histórias de aventura em todas as obras posteriores. Então a gente pode dizer que tem um pouquinho do Odisseu, o personagem principal da Odisseia, em cada um dos heróis de aventura. O Luke Skywalker tem um pouquinho do Odisseu, o Frodo tem um pouquinho do Odisseu, o Link do The Legend of Zelda tem um pouquinho do Odisseu. Então é uma realidade com a qual nós já estamos acostumados, de certa forma. Em uma explanação geral. A Odisseia é escrita por Homero. A tradição sempre proclama Homero como um poeta cego que saía pelas cidades gregas cantando suas obras. Não sabemos quantas foram. As que chegaram até nós foram a Ilíada e a Odisseia. E a bem da verdade, não sabemos até mesmo se Homero existiu enquanto esse indivíduo do qual eu estou falando. Existem muitas teorias malucas sobre Homero, mas é bom enxergá-lo assim. Dá uma boa figura de linguagem, dá um bom tom poético. Na Ilíada, Homero vai narrar a Guerra de Troia. Ilion é uma palavra grega para Troia. Então, Ilíada, Guerra de Troia. Né? Cruzada, Guerra dos Cruzados. Ilíada, Guerra de Ilion. Ilion é Troia. E apesar de que no texto da Ilíada tudo é muito vago, ele começa no final da guerra e termina sem contar o final da guerra, nós sabemos que os gregos venceram. E posteriormente, Odisseu, um dos personagens importantes da Ilíada, que é o rei de Ítaca, precisa retornar para casa. E o retorno para casa de Odisseu é narrado na Odisseia. Por muito tempo, nós chamamos Odisseu de Ulisses. Ulisses é o nome que os romanos deram para Odisseu. Ulisses faz parte da tradição latina. Não sei discutir ao certo se Odisseu ou Ulisses está mais correto. Odisseu faz mais sentido porque a Odisseia é a aventura de Odisseu, a jornada de Odisseu, a viagem de Odisseu. E hoje em dia no Brasil nós estamos nos acostumando a chamá-lo de Odisseu. Em Portugal, Ulisses ainda é muito forte, e acho que nos países de língua inglesa, Ulisses também predomina. Muito bem. A Odisseia é dividida, assim como a Ilíada, em 24 cantos, ou livros, dependendo da versão, cantos ou livros. Eu me acostumei a chamar de cantos. E assim, ela é escrita
em hexâmetros datílicos. E essa é uma métrica para versos muito comum nos poemas épicos da antiguidade, né? Latinos, romanos e gregos, latinos em geral, podemos dizer. E é uma métrica complicada de se entender e acredito que até impossível de se manter na tradução. Mas como não é qualquer um que pode estudar grego clássico, convém às vezes até ler a Odisseia em prosa ou em verso. Ler nas duas versões pode ser interessante também. Eu, pessoalmente, li a Odisseia em verso e gostei bastante da experiência. E um resumão da Odisseia. Muito bem. Do canto 1 ao 8, nós temos a narração de como está Ítaca, com a ausência de Odisseu. Temos lá o seu filho, temos sua esposa, Penélope, e temos os pretendentes de Penélope. Odisseu não está em Ítaca, a guerra de Troia acabou há muito tempo, Odisseu não retornou, e a esposa de Odisseu, Penélope, está lá, solteira, o trono de Odisseu está vago, e os homens importantes da ilha querem se casar com Penélope. Mas ela encontra 1000 maneiras muito astuciosas de adiar esse casamento. Mas eles abusam dessa demora também. Eles abusam porque eles usam as coisas do Odisseu, habitam no palácio dele, comem a comida dele e até bolam um plano para matar o filho dele. Mas o filho dele sai em busca do próprio pai e chega até a se encontrar com alguns personagens importantes da Ilíada no meio do caminho. Enquanto isso, Odisseu está na ilha de Calipso. Ele está na ilha de Calipso já há 7 anos, mais ou menos desde que saiu de Troia, depois do fim da guerra, e está lá com a ninfa Calipso. E depois de algum tempo, os deuses permitem que ele saia dessa ilha, ele navega, vai se juntar aos Feácios. Nos Feácios, ele se apresenta, fica diante do rei Alcino, sua filha Nausicaa. Nausicaa até se interessa romanticamente por Odisseu e vai contar sua história. Odisseu contando sua história para os Feácios vai do canto 9 ao 12. E depois disso, do canto 13 até o 24, nós temos Odisseu voltando para Ítaca, saindo dos Feácios e realizando sua vingança contra os pretendentes que estão lá abusando de sua ausência. O filé mignon da Odisseia são os cantos 9, 10, 11 e 12. Por quê? Porque essa é a parte mais fantástica da Odisseia. Aqui nós temos as verdadeiras aventuras fantásticas. Nos outros cantos nós temos as intrigas, a política, as viagens e bons diálogos, a presença dos deuses, coisas interessantes, coisas inteligentes, coisas belas, coisas elevadas, mas a ação fantástica, mítica, mágica acontece nesses 4 cantos. E curiosamente, são os 4 cantos que narram acontecimentos dos quais somente Odisseu é testemunha viva. E é o próprio Odisseu que está narrando esses cantos. Os outros cantos quem narra é Homero, mas os 9, 10, 11 e 12 é o próprio Odisseu o narrador. E fica aí o quanto é verdade, o quanto não é. O quanto o Odisseu está engrandecendo sua história, o quanto ele está omitindo. Mas de um jeito ou de outro, colocando isso em segundo plano, é para mim pessoalmente a parte mais gostosa de se ler da Odisseia. A mais atrativa a pessoas que gostam de histórias fantásticas.
E eu gostaria de ler agora o canto 9 com vocês. Isso pode levar algum tempinho, mas se você estiver disposto a entrar nessa jornada comigo, acho que você não vai se arrepender. Vamos lá. Eu peço desculpa por todas as minhas gagueiras e todo o mau jeito. É minha primeira experiência com isso, eu não lido muito bem com a câmera, mas estou tentando fazer algo de útil aqui para vocês. Canto 9. Toma Ulisses a mão, potente Alcino, de povos sumo rei, nada há mais grato que do cantor a divinal poesia. Nada mais deleitável que esta gente lhe estar ouvindo a voz melodiosa. A tua mesa, de regalos plena, e o vinho aurir que da cratera vaza, nos copos os canção, minha alma o escuta. Mandas-me renovar a dor e o pranto. Que princípio, que meio, que remate. A narração terá de imensos males, a mim fadados, por meu nome inseto. Escapo aqui da morte, hóspede vosso, perpétuo seja, ainda que longe moro, sou Ulisses Laércio, encomiado por meus ardis, com fama até nos astros. Ítaca habito Ocídua, e lá trêmula, Nerito a verde coma, circunstantes ilhas há povoados, como Same e do Líquio e Zacinto, Nemorosa. Orientais e ao sul, Ítaca humilde. Última as trevas olha, áspera e tosca. Porém não posso ver nada mais doce. Na gruta sua a ótima Calipso. Em casa teve-me a dolosa Ea, sem nunca afagos seus me demoverem. Pois ledo homem não vive e satisfeito fora da pátria, amiga e dos parentes. Bem que noutro país nade em riquezas. Hora de ilho a tornada lagrimosa. Referirei disposição de Jove. A Ísmara o vento impele-me, e aos Sícones saqueio e os mato. Com partilha justa. As mulheres e a presa dividimos. Presto os insto a largar, mas insensatos, na praia indóceis a beber se ficam. Ovelhas abatendo e negros touros. Os fugitivos por socorro bramam. E nalva em cópia do interior concorrem. Bons peões e adestrados cavaleiros, como as folhas vernais e as flores brotam. Jove de mil desgraças nos oprime. Eles as nossas naus o ataque apertam. Fervem de parte a parte os eneus tírios. Toda manhã, enquanto a luz crescia, do número apesar, os contivemos. Ao sol catente, quando os bois descangam, em fuga nós, poupando a parca os outros, armando 6 de cada nau perdemos. Salvos, contudo, mestos velejamos, vezes 3 a invocar primeiros sócios, ai, nas Sicônias margens trucidadas. O nimbífero, o Bóreas assolou-nos. Toda vulcão tristonho o mar e a terra. A noite rui do céu, desguelha o vento. As velas farpa, e súbito arreadas. Varei com susto. Lá cansaço e mágoa nos rolou. Mas, a terça ruiva aurora, mastros eretos, brancos linho içado, navego ao tom da brisa e dos pilotos. O natal chão tocava, quando Bóreas e do Maleia as correntes me empuxaram. Muito além da cítara. Dias 9, pelo piscoso ponto flutuando, no dezeno aos lotófagos arribo, que apacenta uma planta e flor cheirosa. Jantamos, feita aguada. Envio arauto.
com mais dousa inquirir de pão que gente lá se nutria. Aos 3 em nada ofendem, mas lhes ofertam lota, o mel provando. Os nossos o recado e a pátria esquecem. Querem permanecer para o gostarem, constrangidos e em lágrimas os trago, e amarro aos bancos. Apressado os outros, sócios recolho, a fim que do regresso a doçura falaz os não deslembre. Em fila, a salsa espuma e remos ferem, e dali pesarosos nos partimos. A bordo a infanda plaga de ciclopes, que, a fiusa dos deuses, nem semeiam, lavram nem plantam, sem cultivo e relha, cresce o trigo e a cevada, os bagos de uvas. Lhes engrossa o imbífero Saturnio, de conselho e assembléia e lei privados. Cada varão, de montes em cavernas, rege absoluto filhos e mulheres, vizinhos olvidando. Ilha daquela, tanto ou quanto remota, umbrosa estende-se, ao triz de agrestes cabras. Nunca a pisa humano pé, campônio zagalejo, o caçador ao cerro e a fraga a treito. Berrantes fatos inarada passe. Nem construtores de vermelhos beques, nem galés têm que os mares atravessem, que em longínquas cidades mercadejem, donde a ilha deserta haja colonos. Tudo em sua estação produziria, junto à costa oferece regadios e moles prados, ao vinhedo é própria. É fofo o solo e para a messe espingue, de âncoras e de amarras prescindindo. Permanecer no porto os nautas podem, até que as auras prósperas aspirem. De uma gruta, no topo, fresca fonte, límpida mana, de alemos sombrosa. Lá jogou-nos a vaga, e um Deus foi guia. Nada na cega noite se enxergava. Na terra as naus em densa escuridade, esmorecida a lua, a terra oculta. Nem rolar a mareta as praias vimos, antes que as proas abicassem nelas. Colhido o pano salta-se, e na areia, da madrugada à espera, adormecemos. Do ar mal fulge a de rosa a prole, toda a ilha admirados perlustramos. Ninfas do aluno de Amalteia agitam. Para nosso jantar monteses cabras. Das naus trouxemos arcos e azagaias, tripartidos de caça o Deus fartou-nos. Cabeças 9 cada nau das 12, uma de mais somente obteve a minha. Ao sol posto a comer, nos regalamos, de roxo vinho, em ânforas a bordo, roubo do sacro burgo dos Sicones. Ainda restava nos ciclopes cumes a fumo avistou-se. Ouviram-se balidos. Anoitece e dormimos. Na alvorada convoco a gente. Cá vos deixo, amigos. Eu mesmo explorarei se aqueles homens são ferozes e injustos e intratáveis, ou tementes aos deuses e hospedeiros. Ocupo o meu navio. Os da companhia, desatando os calebres, abancados, a branca espuma a remos assoltavam. Na próxima paragem, numa extrema, junto ao mar descobriu-se alta espelunca, de loureiros opaca, onde albergava cabrungado e ovelhum, do pátio em roda. A pique rochas, com álvares espinhos, e cavalhos de topes verdejantes. Seus rebanhos ali desconversável, gigante pastorava, inseparado. Só consigo maldades ruminando, monstro não comparável aos humanos, de pão nutridos, mas do monte ao cume, que selvoso dos outros se destaca. A nau ponho de guarda aos camaradas. Escolho 12, um odre lhes confio. Do vinho de Maron de Evanteu nado. Em Ismera, Apolíneo, sacerdote, o qual poupamos e mulher e filhos, na sagrada floresta, com respeito. E áureas talentos 7, urnas de prata. Mais uma dúzia de ânforas do Oume, de almo licor nectário incorruptível. Desse vinho melífluo, em casa ignoto, menos a esposa e a despenseira,
um vaso, com 20 se mesclava de água pura, e tal cheiro divino recendia, que dele alguém abster-se era um tormento. Encho um odre, uns alforjes abasteço, audaz me deito a visitar o iníquo, de alma ferrenha e desmedida força. Então fora pastava um nédio gado, e no interno o antro seu nos foi pasmoso. Nos cinchos pesam queijos, de cabritos e anhos currais se atulham, segregados, os meãos e os tenrinhos e os maiores, mungido fresco em tarros e alguidares. Nada no soro o coalho. Os meus imploram que, tomados os queijos e atraídos cabritos e ambos, de embarcar tratemos. Fora certo melhor, mas eu quis vê-lo. E dons ter hospitais, futura aos sócios, vista ingrata. Imolando, aceso o fogo, do lactínio come-se e aguardamos. Ei-lo, de lenha para a ceia, a porta. A grossa atira estrepitosa carga. Tremendo no interior nos ocultamos. A espelunca recolhe as gordas fêmeas, para ordenhar, de fora tendo os machos. No amplo recinto, bodes e carneiros. Depois a entrada fecha, levantando rocha tal que mover nem poderiam 22 carroças de 4 rodas. Sentado, ovelhas e balantes cabras, em ordem munge. E as mães submete as crias. Porções do leite coalha e aperta em formas. Guarda metade, que ceando beba. Tudo aviado e em cobro. Atiça o lume, e dá conosco e diz: quem sois vós outros? Navegais por negócio, ou ruins piratas os mares infestais, expondo as vidas para infortúnio e dano de estrangeiros? Frios, do rouco som, do monstro mesmo trememos todos, mas falar me atrevo. Dos gregos somos que, da pátria em busca, desde ilhos furacões nos remessaram. A estranhas plagas, por querer de Jove, no exército servimos de Agamemnon, cuja glória a qualquer mundana eclipsa, pois destruiu tal povo e tal cidade. A teus pés agasalho deprecamos, ou brindes hospitais. Receia os deuses, Senhor Júpiter, vinga os suplicantes, e a bons e honrados hóspedes protege. Turvo me respondeu: louco, tão longe vens o temor dos deuses ensinar-me? Os ciclopes, que os deuses mais prestantes, esse aluno da cabra desdenhamos, se não por mim, de Júpiter por medo, pensas que te perdoe e os companheiros? Onde ancorar Chanal, diante ou perto, declara-o já. Manhoso ao laço fujo. Desfez-me a Enosigeu, na ponta e encolhos. Dos fins da vossa terra, aqui, dos ventos, rojado, a custo me salvei com estes. Ei-lo, servo e em silêncio, a dous agarra. No chão, como os cãezinhos os machuca, e o cérebro no chão corre espargido. Os membros rasga e lhes devora tudo, fibra, entranha, osso mole ou meduloso. Qual faminto leão, chorando as palmas, em desespero e grita, a Jove alçamos. Eu nem li o canto inteiro. Eu escolhi uma versão em verso, um tanto quanto difícil, uma tradução um tanto quanto antiga, mas com uma função, para que seja vista a riqueza disso aqui. Se você não está acostumado a esse tipo de texto, tenta uma primeira vez em prosa, numa adaptação talvez mais recente, e depois vai para uma versão em verso, mais complexa. Logo depois desses acontecimentos, da chegada dos ciclopes e a descrição um tanto quanto intrigante, Odisseu vai enganar o ciclope de uma forma muito astuciosa. Ele vai ferir o ciclope, cegando o olho dele,
O Ciclope vai entrar em desespero, vai abrir a porta da caverna e, antes de abrir, ele pergunta para Odisseu: quem está me atacando? E Odisseu diz: ninguém. Então ele abre a porta da caverna, tirando a rocha, e grita para os outros ciclopes: ninguém está me atacando. E os ciclopes respondem: bem, se ninguém está te atacando, estás louco e não precisas de ajuda. E assim Odisseu e sua tripulação conseguem fugir. Mas o gosto pela glória que Odisseu tem vai traí-lo, porque antes de partir da ilha, ele diz ao Ciclope: sou Odisseu, de Ítaca. E o Ciclope, filho de Poseidon, que aqui é chamado de Saturnio, diz: bem, pedirei ao meu pai para que lhe amaldiçoe, e por mar não retornarás à tua casa. E assim, Odisseu vai levar muitos anos para chegar até Ítaca, por causa da ira de Poseidon e da influência dos deuses. E esse é um pequeno ponto na vida, porque o ponto onde Odisseu errou, o único instante no qual ele cedeu a um vício, o vício pela glória, corrompeu todo o seu futuro. Prejudicou a ele, a sua esposa, a seus filhos, ao seu povo. E foi motivo para que se causasse muito mal por parte dos pretendentes tão vilanescos. Eu não sou a pessoa mais capacitada para tentar te ensinar isso, mas a Odisseia é uma obra incrível. Tenta dar uma chance para ela um dia desses. Se você assistiu isso até aqui, talvez eu tenha feito você gostar de alguma coisa. Espero que sim. Muito obrigado pela sua presença, seja lá quem você for, porque, a bem da expectativa, eu acho que ninguém vai ver isso tão cedo. Mas te agradeço, de coração, e desejo uma boa leitura.